Que bom estarmos juntos de novo para mais um programa Capelania. Gente cuidando de gente. Meu nome é Helene Vassão, sou capelã hospitalar pelo Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil há 38 anos. E venho desenvolvendo esse trabalho junto com as nossas equipes de capelães e visitadores em hospitais de São Paulo, onde nós treinamos capelães para todo o Brasil. Então, temos muitas capelanias, centenas de capelanias, graças a Deus, espalhadas por muitos hospitais do Brasil e também 13 países. E eu quero contar para vocês, talvez um dos casos que mais impactou a minha vida, em se tratando de cuidados paliativos. E você vai começar a entender o que quer dizer este termo. E eu quero lembrar você que eu estou com o meu celular aqui, porque você pode fazer as suas perguntas, enviar suas considerações, porque nós vamos aproveitar e muito vamos estar conversando com você. Um dos casos que muito me impactou. Eu havia acabado de treinar uma médica cirurgiã de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas de São Paulo, que também era médica assistente do pronto-socorro do hospital. Doutora Sunal Nishio, uma amiga muito querida, quando ela me trouxe o seguinte relato de caso. Olha, eu tenho um paciente hospitalizado, ele está lá no setor de cabeça e pescoço, ele tem 30 anos, trabalha na limpeza pública e ele vem tratando de um tumor na cabeça há muito tempo. Mas não trataram em vários postos de maneira adequada, tanto que avançou esse tumor e parte do crânio está bastante comida já, infectada, e o quadro está muito feio. E nós estamos há semanas tentando reunir uma equipe de áreas diferentes de cirurgiões para fazermos essa cirurgia. Nós precisamos de um cirurgião de cabeça e pescoço, outro neurocirurgião, outro cirurgião plástico e outro otorrino para lidar com esse caso, só com esse caso. Mas será impossível. Nós não conseguiremos reunir todo esse monte de áreas profissionais e, infelizmente, nós teremos que mandá-lo para um hospital de retaguarda, porque o câncer está muito avançado, já tem muitas metástases e nós não poderemos fazer mais nada no sentido curativo. Gente, como foi difícil, porque a missão que ela me deu foi: eu quero que você vá conversar com esse paciente e vá prepará-lo, porque em seguida eu vou entrar e vou dizer que nós não vamos fazer a cirurgia. Vamos mandá-lo para esse hospital de retaguarda e ele vai ficar ali esperando até o final da sua vida. Eu não sabia nem por onde começar, o que fazer, o que falar. E eu fui me dirigindo ao setor, ao quarto desse paciente, em oração. Eu clamava ao Senhor: por favor, Senhor, me mostra o que falar, o que fazer, e eu não sei por onde. Mas foi interessante que quando eu cheguei ali, alguém havia deixado no criado mudo do paciente uma seleção bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil e um texto bíblico muito interessante falando sobre diferentes tipos de solo na semeadura. E o texto, eu quero ler para você, diz assim, está em Lucas 8, de 4 até 8. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram.
Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando eu vi esse texto, nesse folheto, a cabeceira dele, eu perguntei: você leu esse folheto? Ele falou: eu li. E aí eu fui conversando com ele, descobrindo onde estava o coração dele, quais eram as preocupações, qual suporte social ele possuía, como estava a crença, a fé deste rapaz e se ele tinha uma fé em Deus. E conversamos bastante e eu falei: eu gostaria de ler esse trecho para você novamente. Depois de lido, eu perguntei para ele: que tipo de solo é o seu coração? Apresentei o Evangelho falando de Jesus como Salvador e ele me respondeu: é o tipo fértil, eu estou pronto para receber essa semente. E naquele dia ele orou comigo, aceitando a Cristo como Salvador. Em seguida, a médica entrou e deu as más notícias. Mas aquele rapaz já estava em paz com Deus. E a resposta dele foi muito melhor do que a esperada pelos médicos, porque ele tinha paz com Deus. E ele sabia que Deus tinha tanto poder para curá-lo, mas também tinha paz para dar a ele, para que ele pudesse enfrentar esse tempo tão doloroso, com dignidade, firme, na certeza de que um dia ele estaria morando no céu com um novo corpo perfeito, eternamente diante do Senhor. Como é importante nós termos uma mensagem de esperança, mesmo à sombra da morte. E cuidados paliativos, que é o nosso tema hoje, vai lidar com essa esperança. Mas eu convidei uma pessoa muito especial para estar aqui conosco. É o pastor Bruno. Bruno, e eu quero ler para vocês o currículo dele. E depois eu vou deixar que ele fale muito sobre esse tema tão importante. Pastor Bruno Oliveira, mestre em Ciências da Religião pela Universidade Federal de Juiz de Fora, bacharel em Teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil e Instituto Metodista Bennett, licenciado em Filosofia pela Universidade Cândido Mendes, capelão titular do INCA, Instituto Nacional do Câncer, HC4, Unidade de Cuidados Paliativos, e do NIC, Núcleo Integrado de Geriatria. Ele também é membro da diretoria da Academia Nacional de Cuidados Paliativos no estado do Rio de Janeiro. Membro fundador do Comitê de Espiritualidade da Sociedade Brasileira para Estudo da Dor, é docente do curso de extensão em Cuidados Paliativos do Instituto COI, professor convidado do Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, como pós-graduação Lato Sensu multiprofissional em dor, e professor convidado da PUC-Rio, pós-graduação Lato Sensu em Psicologia Oncológica e Tanatologia, estudo sobre a morte. Vejam que coisa incrível o currículo desse querido que vai estar falando conosco hoje. Bruno, você está por aí? Que delícia! Tudo bem com você? Olá, Eleni, tudo bem, graças a Deus. Que bom vê-lo! Quanto tempo a gente não se encontra? Saudades! Muita saudade também. Você que é a minha referência, e quando eu comecei a trabalhar em capelania, foi onde, primeiramente, eu fui buscar ferramentas, conhecimentos, e também abraço, e também apoio. Então, eu estou muito feliz, porque o tempo que eu tenho de vida, você tem de capelania. Então, receber um convite seu é uma grande alegria para mim. Pois é, o Bruno começou lá em casa, ou aqui em casa, em São Paulo. Muito Literalmente. querido, ele e a sua turma vieram para fazer o curso de capelania hospitalar nível 1.
e ficaram conosco, e depois ele e a sua equipe vinham e viajavam a noite toda do Rio para São Paulo para o nosso curso de aconselhamento bíblico que meu marido e eu demos no Mackenzie, e eram 8 horas de curso. Eles não dormiam a noite toda e ficavam o dia todo assistindo esse curso uma vez por mês. Mas foi muito precioso tê-lo conosco, Bruno, e tão bom ver como você cresceu, como você tem estudado e tem participado de eventos tão importantes. Fala um pouquinho para a gente sobre o seu trabalho, como é que você começou no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Conta para a gente. É interessante porque surge de uma demanda que, inclusive, vem de fora, Eleni. A então diretora do Instituto Nacional de Câncer, doutora Cláudia Neylon, minha amiga, sua amiga, ela foi na Inglaterra estudar e passar um tempo no St. Christopher Hospice, que é o principal centro de cuidados paliativos no mundo. E lá ela conheceu uma médica que quem lida com cuidados paliativos já leu e conhece, que é a doutora Cecil Saunders. E em uma conversa com a Saunders, Saunders diz para ela que se ela queria voltar ao Brasil para coordenar um trabalho de cuidados paliativos que fosse integral e coerente, ela não poderia deixar de levar em consideração as necessidades espirituais dos pacientes. Ela perguntou, então, o que era isso, né? Que ela não sabia muito bem. E a Saunders apresentou para ela o capelão do St. Christopher. E ela passou uma semana com esse capelão aprendendo e entendendo o que seria um cuidado espiritual. Quando ela volta para o Brasil, especificamente para o Rio de Janeiro, ela procura quem estava fazendo um trabalho parecido. Na época eu era capelão do Hospital Evangélico do Rio de Janeiro, localizado no bairro da Tijuca, e o que ela me convidou para fazer foi tudo que eu sempre tinha sonhado fazer, mas até então não tinha tido oportunidade. Nós, hoje, né, depois de 3 anos, nós somos uma capelania que, desde o primeiro ano, nós evoluímos do prontuário dos pacientes. Hoje eu sou professor dos cursos de residência do Instituto, residência multiprofissional, tanto em serviço social quanto em psicologia. E a nossa equipe hoje, porque na verdade eu só coordeno a equipe, né? A equipe hoje ela participa da equipe multiprofissional do hospital. E o NIG, o Núcleo Integrado de Geriatria, eu comecei a trabalhar esse ano, é uma paixão recente. A diretora do NIG, doutora Ana Conan, ela se matriculou no curso que eu dou aula lá no Instituto COI, uma pós em cuidados paliativos, e ela disse que até então achava que a equipe dela era perfeita, era completa, digamos assim. E depois da nossa aula ela percebeu que faltava um atendimento espiritual. E foi quando, no início do ano, ela nos convidou para implantar esse trabalho lá, é uma clínica de transição que recebe pacientes que saem de unidades hospitalares e precisam de trabalhos de pouca complexidade. Então, hoje a gente tem atuado diretamente nesses dois locais. Né? Que lindo, Bruno! E como é gostoso a gente ver os profissionais da saúde se abrindo para o cuidado espiritual em cuidados paliativos, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, a própria organização colocou como definição dentro da sua apresentação de cuidados paliativos o cuidado espiritual ao lado do cuidado médico, do cuidado psicológico e também social. Então, é o cuidado integral da pessoa, e eu quero que você fale mais definindo quem pode estar em cuidados paliativos, quais são os pacientes que estão. Mas eu quero contar para você também um pouquinho sobre a minha história em cuidados paliativos, porque um dia eu recebi o chamado de um amigo meu, médico, editor de uma revista chamada Âmbito Hospitalar, e ele me pediu para escrever um artigo, o que fazer quando não há mais nada a fazer, mostrando que
lidando com a área espiritual, ainda havia muito a ser feito. E eu escrevi esse artigo e logo depois de publicado recebo um telefonema do professor Dr. Marco Túlio de Assis Figueiredo. E ele fala assim para mim: Eleni, eu acabei de chegar da Inglaterra, estava lá junto com o Dr. Cicely Saunders e nós ajudamos a fundar então o movimento Hospice, que trabalha com cuidado paliativo. Eu estive lá no instituto que ela fundou também e eu fui encarregado de chegar no Brasil e começar a despertar e preparar profissionais da saúde para lidarem com essa área em todos os hospitais do Brasil. Lendo o seu artigo, eu quero convidá-la para fazer parte da minha equipe. Gente, eu corri para descobrir o que era cuidado paliativo, porque eu não sabia. E tendo descoberto, eu já tratava de pacientes em fim de vida, já tinha tratado de muitos, mas o termo era novo no Brasil. E a partir dali comecei a fazer parte dessa equipe tão preciosa. A partir dali, dos nossos cursos que nós fomos dando, 5 anos na Unifesp, dando aulas de tanatologia, pacientes terminais, cuidados paliativos também, surgiram vários grupos no Brasil. Um deles foi no Emílio Ribas, no hospital, no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, onde nós fizemos parte da equipe também e fomos adotados pelo Ministério da Saúde como referência em cuidados paliativos em AIDS. E aí começamos a dar cursos pelo Ministério da Saúde, que nos preparou muito bem, mas em todo o Brasil. Depois, o Hospital do Servidor Público do Estado também, com a doutora Maria Goretti, muito querida, que fez um trabalho e tem feito um trabalho lindo com a equipe multidisciplinar, multiprofissional. Então, é um trabalho maravilhoso de se fazer. Bruno, fala para a gente quem é o paciente que pode participar dessa equipe como atendido por uma equipe de cuidados paliativos, e fala para a gente também um pouquinho sobre os profissionais que fazem parte dessa equipe. Nós estamos falando com um público muito diversificado e por isso é importante detalharmos tudo isso. Perfeito, perfeito. Eleni, primeiro eu queria só dizer que quando a doutora Cláudia me chama para ir para o HC4, eu lembro que o dia do meu primeiro plantão, eu liguei 3 vezes para o celular da Eleni, porque para mim era uma realidade muito nova também. Para quem não conhece, a unidade 4 do INCA é a unidade exclusiva de cuidados paliativos. Ela não é um setor do INCA, é um hospital inteiro só de pacientes em cuidados paliativos. Então eu lembro que 3 vezes, depois da terceira ligação, a Eleni falou comigo: Bruno, vem para cá para a gente conversar. E eu fui então, né, e comendo uma pizza na casa da Eleni com Gavin, Washington e Eleni, a gente conversando um pouco sobre esse trabalho, o que eu poderia fazer, né, ali, desenvolver. Então, assim, a importância dessa questão da espiritualidade é tão grande que o Rio de Janeiro é primeiro estado que tem uma regional da ANCP, que é a Academia Nacional de Cuidados Paliativos, e na primeira diretoria já tem um capelão, né? Então, assim, tem se reconhecido essa importância. Hoje, o paciente em cuidado paliativo é reconhecido como aquele que tem uma doença ameaçadora da vida. Infelizmente, o cuidado paliativo ainda é muito associado ao paciente que está em fase final de vida, mas cuidados paliativos, pelo menos, se deveria começar bem antes, né? O paciente em CFV, ou seja, cuidados ao final de vida, ele pode estar em cuidados paliativos, sim, ele está em cuidados paliativos, mas não é apenas ele que está. Então, qualquer pessoa que tem uma doença ameaçadora da vida, ele é elegível, nesse caso, para os cuidados paliativos. A discussão nossa aqui, ela está um tanto quanto defasada com outros locais do mundo, enquanto na Inglaterra já se discute questão de cuidados paliativos, por exemplo, na população carcerária, com população de rua, a gente ainda tem aqui que ficar reforçando isso no Brasil,
que o cuidado paliativo não é só para paciente que está morrendo, né, mas é paciente que tem uma doença ameaçadora da vida. Exatamente por conta disso e as definições de cuidados paliativos, o foco deixa de ser a doença e passa a ser o doente. Ou seja, não é a doença que o doente tem, mas o doente que tem a doença. E por conta disso, a importância de uma equipe multiprofissional para cuidar do paciente. E é até difícil a gente falar de cada integrante dessa equipe, porque a cada dia tem se acrescentado novos integrantes quando se observa, né? Nos últimos anos, a capelania é um exemplo disso. Mas, por exemplo, no NIG, a gente tem a musicoterapia, que eu nunca tinha trabalhado com musicoterapeuta. No INCA não tem, no HC4 não tem musicoterapia. E hoje, quando eu olho, por exemplo, no NIG, o trabalho da musicoterapia, eu vejo o quanto isso é essencial e o quanto que faz falta. Mas o trabalho ele é sempre um trabalho multiprofissional. A gente tem os rounds, que são as discussões dos casos clínicos, exatamente por entender o contexto ou o conceito da dor total, Saunders, ou seja, não é toda dor que a gente trata aumentando a dose de morfina, midazolam, opioide, mas é preciso que se entenda essa dor do paciente, que muitas vezes é de origem espiritual, que muitas vezes é de origem emocional e pode estar somatizando. E isso só com um trabalho, eu diria até mais que um trabalho transdisciplinar, é que a gente vai conseguir, de fato, alcançar e atender esse paciente da melhor maneira possível. Muito importante você lembrar desse termo dor total. E muitas vezes a gente vê que o profissional de saúde não sabe responder a questões espirituais, como culpa, ansiedade, sem que não é uma coisa patológica em si, uma tristeza excessiva, que não é depressão, mas a palavra de Deus, o conforto espiritual, trazem este viés de cuidado o tempo todo e lidando com esses temas tão importantes. Bruno, fala para mim como você tem lidado com a esperança. É possível levar esperança para uma pessoa que já não tem mais possibilidade de um tratamento curativo? Sempre que a gente vai falar em algum local, e eu sei que você também, ele passa por isso, e nós explicamos o contexto onde nós trabalhamos, a pergunta óbvia que vem é: mas o que você fala? Eu tenho muito aprendido que a gente tem que estar no local onde Deus quer que a gente esteja, e as oportunidades elas vão surgir. Ong Edwards e um texto em inglês chamado Hope, a tradução é a esperança como fonte da resiliência. Eles apresentam pesquisas de indivíduos com idade avançada e eles afirmam, através dessa pesquisa publicada no PubMed, que a esperança atua como um fator de proteção para a resiliência, visto que, pelas constatações deles, se associa com menores índices de emoções negativas, se relaciona com melhores respostas de recuperação e adaptação a situações estressantes da vida. Ou seja, os indivíduos com níveis mais elevados de esperança, segundo esses autores, segundo essa pesquisa, demonstram menor reatividade ao estresse e maior capacidade de recuperação emocional. Eu diria, Eleni, que a esperança ela é mais que uma virtude. Ela é uma força que penetra todas as virtudes e que nos estimula para mantermos completamente abertos para o novo. Nós poderíamos pensar essa virtude das virtudes como uma metáfora que eu costumo utilizar do combustível, que torna possível a locomoção dos veículos, desde os mais gastos e antigos até aqueles recém-saídos de uma concessionária. Eles carecem ser alimentados por esse elemento propulsor, ou eles ficarão imóveis, estáticos. A esperança é esse combustível. Se ela for pensada apenas como um objetivo futuro, uma ilusão presente,
ela está privada dessa dinâmica de empoderamento. Então, pensar esperança, a partir dessa metáfora, é entender que, apesar de precisar dela em toda a jornada, o seu nível vai oscilar também. Nem sempre da forma como a gente deseja. Como nos lembra o professor lá da UFJF, onde eu estudei, Federal de Juiz de Fora, o professor Edson Fernando, a dor é aquele estremecimento que comprova a vida e o nosso poder de recuperação. Não se morre de dor. Enquanto há dor, também temos força para combatê-la e a continuar a viver. Então, eu acho que não há esperança na solidão das nossas próprias seguranças, das nossas próprias expectativas. A esperança sempre se realiza nesse encontro com o outro, que nos impele a sair, a caminhar, a narrar os outros, o fogo que se acendeu dentro da gente. A esperança, dizem alguns, que é o canto que ativa a coragem nos corredores escuros da história. Mas, trazendo para a capelania, eu acho que é interessante a gente pensar que não basta ter esperança, é preciso ser esperança. O ser humano vive de esperança, ele acredita na esperança, mas ele também é esperança. E aí, só uma história curtinha, eu me recordo uma vez que eu fui atender uma paciente, e quando eu me apresentei, ela olhou para mim e disse assim: você quer me ajudar? Se você quer me ajudar, só responda a uma pergunta que eu tenho a fazer. Onde está Deus? Onde está Deus? E eu disse para ela assim, eu gostaria de tentar responder sua pergunta, mas para eu entender de onde essa pergunta vem, eu precisaria conhecer um pouco mais a sua história. Dei um passo à frente e perguntei, a senhora poderia me contar um pouco, abrir um pouco da sua vida para mim? E ela me contou que o pai dela teve câncer, ela cuidou do pai e o pai morreu. A mãe teve câncer, ela cuidou da mãe e a mãe morreu. O marido teve câncer, ela cuidou do marido e o marido morreu. A filha estava com câncer. E enquanto ela cuidava da filha, ela descobriu que ela tinha câncer. E agora ela estava num hospital internada, sem ninguém para cuidar dela. E a cabeça, a preocupação na filha, que estava em outro hospital, sem também ninguém para cuidar dela. E diante desse quadro, ela me pergunta: onde está Deus? E eu respondi para ela: que bom que você me fez essa pergunta. Porque eu sou a resposta para a sua pergunta. Enquanto ela me olhava assustada, eu disse: a sua pergunta não é onde está Deus em meio a tudo isso que você passa? Eu queria dizer que eu sou a resposta para a sua pergunta no dia de hoje. Porque eu estou aqui porque Ele me mandou aqui. Eu sou a resposta de Deus na sua vida hoje para poder ser a companhia que você precisa. Para poder hoje ser o abraço que você... Para poder hoje ser a lufada de ar fresco nos pulmões que talvez não conseguem mais respirar, mofados da falta de esperança. Eu sou a resposta hoje na sua vida. Então, talvez para a gente, Helene, fique a lição da gente, muito mais que nos preocupar com as respostas, ser essa resposta, ser essa esperança na vida do outro, ou seja, levar essa esperança através das nossas vidas, né? Muito bom, Bruno, e é isso mesmo. E é isso que nós ensinamos em capelania hospitalar. Nós damos cursos ensinando as pessoas a darem ouvidos a quem está sofrendo. Muitas vezes você vai pensar, bom, eu vou visitar alguém e eu vou preparar tal mensagem. Ou eu vou pegar um trecho do sermão de domingo e vou chegar lá e apresentar para a pessoa. Mas não é isso. Capelania hospitalar começa na dependência de Deus, sabendo que você é um instrumento usado por Deus para levar o seu consolo, esperança, vida em meio ao sofrimento e à dor. E você vai aprender também a dar ouvidos, a levantar a história dessa pessoa para que você saiba quais são as aflições maiores que ela está enfrentando naquele momento. Não adianta falar que você vai entrar num setor
de oncologia, ou num setor de queimados, ou num setor de cabeça e pescoço, e você vai levar uma receita pronta para lidar com aquela patologia. Não é assim. Cada pessoa é única, responde de maneira diferente ao sofrimento. Tem uma retaguarda única, tem um sustento diferente para cada pessoa, e como a gente precisa dar ouvidos. Você pode aprender tudo isso no nosso curso de capelania hospitalar em EAD. Entre no site capelanianasaude.org.br e você terá aulas de 8 a 10 minutos por dia. Nós gravamos em estúdio, está muito bem feito, para que você possa ser capacitado a cuidar de pessoas que estão sofrendo na sua família, na sua vizinhança, na sua igreja e, quem sabe, também nos hospitais, junto com as nossas equipes, porque nós vamos treinar algumas pessoas para darem continuidade a esse ministério também nos hospitais. Mas, Bruno, você falou sobre a importância de levantar o histórico de vida do paciente e do familiar, que dentro de cuidados paliativos a visão é que paciente e familiar formam uma unidade. Então, nós vamos cuidar deles juntos. Fala um pouquinho sobre como você levanta o histórico dessa pessoa. O Harold Koenig, ele vai dizer que se os profissionais de saúde, os médicos, o médico, né, especificamente, ele diz, dedicasse alguns minutos de uma primeira consulta ou de um primeiro atendimento para poder ouvir a história da religiosa, da religião, né, ou os elementos da espiritualidade de um indivíduo, aquele tratamento poderia ser feito de maneira muito melhor. Então, nós temos alguns protocolos de anamnese espiritual que muitas vezes são utilizados, e eu não quero me prender a eles aqui, mas quem tiver curiosidade, tem o FICA, o Spirit, o Hope, mas o meu grande medo é que a gente transforme isso numa camisa de força. A ideia desses protocolos é quando talvez a gente está com a dificuldade de adentrar ali na história do paciente, e aí a gente pode utilizá-lo, mas talvez no FICA, lá no F, a gente já conseguiu alcançar a palavra-chave, como você diz no seu livro, no leito da enfermidade, e o restante ali a gente pode descartar. Mas o importante é incluir no tratamento, após escolher a importância da religião para aquele indivíduo, a importância da visão espiritual, ou seja, como que Deus ele sempre se relacionou com Deus ao longo da sua vida, e como que ele gostaria de lidar com essa relação nesse momento, nesse contexto que ele está vivenciando. Isso é importantíssimo, porque se a gente fala de saúde, a gente está falando também desses elementos. Eu sempre, quando dou aula, eu tenho um certo ranço, vamos chamar assim, com o conceito de saúde que é definido pela Organização Mundial de Saúde, porque ela define saúde assim: saúde é o mais completo bem-estar físico, mental, social e espiritual, e não apenas a ausência de doença. E a pergunta óbvia que sai daí é: quem, em sã consciência, pode se considerar uma pessoa saudável? Que a gente não está falando nem de estar bem legalzinho, não, um pouquinho, não. É completo bem-estar físico. Bom, eu me mudei há 2 semanas, estou fazendo crossfit em casa, arrumando as coisas. Bem-estar físico é o que eu não estou agora. Mental, aí a gente nem fala. Social, as nossas relações, né? Como estão afetadas agora, e espiritual, que a maioria das pessoas não sabe nem o que é saúde espiritual. Ou seja, essa concepção de saúde, essa definição, torna a saúde como algo inatingível para o ser humano. E aí, eu, puxando brasa para minha sardinha, um teólogo alemão que eu estudo, chamado Jürgen Moltmann, ele, no seu A Ética da Esperança, ele critica esse conceito de saúde da OMS e dá a sua definição quando ele diz:
A saúde é a capacidade para a superação da forma autônoma da dor, da enfermidade e da morte. Não é a ausência de dor e transtornos, mas é a força para viver com eles. E aí, Eleni, se a gente entender como o Moltmann entende, a saúde deixa de ser o sentido da vida humana. A gente vive com o objetivo de ter saúde. A saúde passa a ser a consequência de uma vida que é vivida com sentido. Porque quando ao longo da nossa vida a gente encontra e vai vivendo coisas que trazem sentido à nossa existência, nós nos descobriremos saudáveis, mesmo com alguma patologia. E se a gente está falando de sentido da vida, usando um músculo aqui popular brasileiro, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Não basta apenas viver a vida orgânica. A gente precisa, não basta apenas olhar para o paciente e medir todas as taxas do paciente através de um hemograma, do estetoscópio ou de aparelhos que podem medir tudo. Para a gente entender o paciente, a gente tem que entender a história familiar, tem que entender como ele lida com as emoções e tem que entender como ele lida com o tema da fé e qual a importância da fé nesse momento, nesse contexto do tratamento dele. Excelente, Bruno. Deixa eu ler algumas participações aqui no nosso chat. Alguém fala assim, deixa eu citar o nome dela, que está muito interessante aqui. A Daniela Cavalcante fala assim: me arrepio só de ouvir tudo isso. Eu achei muito interessante, porque a gente às vezes fica arrepiado em pensar em lidar com a morte, com a sombra da morte e com todos os conflitos que quem está enfrentando este drama tem e vai trazer para serem cuidados também. Mas qual opção você tem? Todos nós vamos morrer. Os nossos pais, os nossos filhos, nós, os nossos cônjuges, os nossos amigos. E nós podemos ou ficar fechados e trancados dentro de casa e com os olhos fechados e falar: não quero nem ver, eu não suporto ver isso, eu vou ficar na minha aqui e só pensar em coisas boas que me tragam alegria e esperança. Ou eu vou me preparar para enfrentar esses momentos e ajudar as pessoas a enfrentarem com resiliência, com sentido na vida, como o Bruno falou, porque eu vou ser bênção na vida dessas pessoas, mesmo que eu não saiba nem por onde começar. É muito lindo, porque quando você se dispõe nas mãos de Deus, Ele vai lhe dando recursos, Ele vai lhe dando palavras, Ele vai lhe dando algumas dicas do que fazer. Muitas vezes, alguém chega na casa de um paciente que está muito grave, tem um cuidador que está assoberbado, estressado, não aguenta mais em pé e tem que cuidar dessa pessoa sozinha, por noite e dia, por meses. E você chega lá para lavar a louça. E você chega lá para fazer uma compra. E como isso ajuda, como isso traz refrigério ao paciente e também ao seu cuidador. Então, quanta coisa a gente pode fazer. Quero ler também uma participação aqui da Marli Souza, e falando que ela estava lembrando de um caso que você relata sobre um paciente que queria dançar. Lembra? Você escreveu isso no meu livro Esperança para Viver e para Partir? Lembra, Bruno? Lembro. Um dos capítulos é seu e você conta sobre esse paciente em cuidados paliativos. Quer contar essa história para a gente? Claro, claro. Só. Tá sem som. Aí. Oi? Só comentando o que você falou, né? O Victor Frankl disse que encontrou o sentido da vida dele, ajudando outros a encontrar sentido para a sua vida. E a capelania trouxe sentido para a minha vida. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu não seria eu sem a capelania. Resumiria assim.
E essa história é uma das que me marcou muito. Lá no HC, a gente tem um calendário e costumamos sempre fazer festas, né? Em datas comemorativas, Páscoa, Natal, Dia das Mães, e sempre regada a muita alegria e mais animado que as festas das famílias de vocês, eu tenho certeza. E a gente fez uma festa lá, onde eu cheguei na festa um pouco atrasado, porque eu estava em uma aula, e quando eu entrei, eu comecei a cantar no karaokê e brincar com os pacientes. E foi lindo. Mas ele desceu uma fisioterapeuta e começou a me puxar pelo braço para poder dançar forró com ela. E pode não parecer, mas eu sou muito tímido e eu não queria de forma nenhuma dançar com ela, além de não saber. E se tem uma filosofia que eu carrego comigo a vida inteira é quando eu posso evitar um mico, eu evito. Então, as pacientes todas gritando, dança, dança, e ela puxando meu braço, e para eu me ver livre daquela situação, eu estiquei o braço e agarrei ao primeiro que estava do meu lado e uni para dançar com ela. Era um paciente nosso e aceitou dançar. E ele não só dançou, como deu um show. Ele arrebentou. E quando ele terminou, estava todo mundo em pé aplaudindo e ele caiu no choro. Eu me aproximei e falei, o senhor dançou tão bonito, por que está chorando? E ele só chorava. E eu levei ele até a minha sala e perguntei se ele queria conversar. E ele me disse, sabe, pastor, eu nunca dei muita moral para Deus, não. Nunca dei muita moral para ele. Nunca tive religião nem nada. Mas hoje, quando eu acordei, eu tive vontade de falar com ele. E eu decidi falar com ele. E com o meu jeito, eu disse para ele assim, Deus, eu sei que eu vou morrer. Eu sei o que está acontecendo no meu corpo, eu sinto a doença e eu sei que eu vou morrer. E já que eu vou morrer, eu tenho um último pedido para fazer para o senhor. Eu sou lá do interior do Nordeste e minha maior alegria na vida sempre foi dançar forró. Eu queria dançar o último forró da minha vida. E eu não imaginava que no hospital onde eu estou internado e acordei hoje, eu ia achar um forrozinho para eu dançar. E eu comecei a conversar com ele sobre o Deus que nos ouve, que nos dá atenção, que se preocupa com a gente. Até que ele perguntou, mas que Deus é esse? E eu respondi, é o Deus que traz forró para dentro do hospital para provar que ama. E ele chorou, e depois de chorar bastante, disse que queria orar de novo. E ele fez uma oração que eu nunca vou conseguir reproduzir na minha vida, mas com seu jeito simples e sotaque nordestino, ele disse assim, Deus, eu entendi. Se o Senhor fez isso para dizer que me ama, eu entendi que o Senhor me ama. E se o Senhor me ama desse tantão, eu quero te amar assim também. E ele orou e ele morreu no dia seguinte. Que O coisa último forró. linda, que coisa linda. É interessante porque o trabalho de um capelão realmente não é engessado. Você responde às demandas que vão surgindo, você vai adaptando as coisas no meio do caminho e quanta coisa linda surge de tudo isso. Como a gente aprende, como a gente cresce, como a gente enriquece espiritualmente, sai dali. Você não sai dali triste, é interessante. Você sai dali com o coração cheio, com alegria por ter podido compartilhar o amor de Deus e viver esse amor de uma maneira tão dinâmica, tão cheia de características diferentes, como dançar forró no hospital, não é? Com um paciente em final de vida. Ninguém espera isso realmente. Nós treinamos os nossos capelães para fazerem essas festas em todas as datas especiais. A gente comemora
tudo dentro do hospital. Não tinha, até pouco tempo atrás, o dia do profissional da limpeza no hospital. Então, nós criamos esse dia e fazemos um café da manhã especial para esses profissionais também, com brindes. Então, todas as datas são comemoradas dentro do hospital pela capelania, e esse cuidado humaniza o relacionamento do profissional da saúde com seu próprio colega, com a direção do hospital e o trato também com os seus pacientes. Muda aquele não é mais aquele ambiente pesado, mas em meio a tudo isso, todas essas programações, além do atendimento diário, musical, Minutos com Deus, que a gente faz com os profissionais da saúde, que mexem com o coração deles, levando a palavra de Deus, mas também fazemos essas celebrações que são tão marcantes, tão especiais. Deixa eu contar para vocês um causo também. Um dia eu cheguei na sala dos médicos para a reunião de discussão de casos em cuidados paliativos, e uma médica muito querida e muito brincalhona estava com a bula do midazolam aberta, e ela falava assim para a residente, que era uma oncologista, falava para ela: olha, aqui está escrito todos os efeitos do midazolam, mas aqui não tem indicação para o tratamento da culpa. Como a gente vai tratar aquela paciente que não consegue partir porque está cheia de culpa? E eu entrei e ela me deu o relato do caso todo, colocou como estava sendo o tratamento daquela senhora, que ela já estava para partir, mas ela se segurava a vida, mas com amargura ainda, com medo de partir. E eu entrei nesse quarto e dei ouvidos a essa senhora. Ela estava com a filha e com a irmã. E eu perguntei para ela onde está doendo na sua alma. E ela falou: a culpa, porque eu tratei a minha família de uma maneira muito ruim, eu criei muitos conflitos e eu tenho medo de partir sem lidar com tudo isso. E eu creio que eu não estou bem com Deus também. E nós pudemos medicar a alma, que é o ministério da capelania, usando a palavra de Deus, lidando com todos esses conflitos. Quando eu acabei de lidar e orar com ela e fazer com que ela fizesse as pazes e pedisse perdão para a filha e para a irmã, ela falou: pode ir, porque agora eu vou partir em paz. E era muito interessante ver todos os médicos na porta, observando tudo, para saber qual medicação para a alma eu estaria oferecendo para essa paciente. E viram o resultado de tudo isso. Porque a palavra de Deus restaura a alma, traz perdão, lida com a culpa, traz esperança. Então, é tremendo, não é verdade, Bruno? Demais, demais. Conta pra gente mais um pouquinho. Tem uma história que eu estou vivendo atualmente, que está me marcando muito, assim, é de uma paciente que eu tenho, que é o amor da minha vida. Ela quando foi para a nossa unidade 4 do INCA, a médica que atendeu ligou para mim e falou: Bruno, chegou uma paciente para mim aqui, ela é sua, ela não é minha, não. Não sou eu que tenho que atender, é você. E quando chegou até mim, a paciente, ela luta contra o câncer há 30 anos. Um tumor de cabeça e pescoço, ela fez várias cirurgias mutiladoras, e numa dessas cirurgias ela perdeu parte da mandíbula e ficou fanha. A grande dor dela, Eleni, não era o câncer. A grande dor dela é porque ela era solista principal do coral da igreja dela. E agora fanha, ela não cantava mais na igreja. A vida dela era cantar, louvar o Senhor. A vida dela era música. E sem música parece que a vida dela não existia mais. E
E eu lembro que o primeiro atendimento que eu fiz a ela, eu segurei na sua mão e disse assim: Dona Zezé, conta para mim, como é que está seu coração nesse momento? Ela olhou para mim, respondeu fanha, mas afinadinha, cantando assim: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. A partir daquele momento eu tinha a certeza de que os meus atendimentos com ela precisavam ser musicais. E eu comecei, em cada atendimento, ela é paciente de ambulatório, agora ela está na assistência domiciliar, mas em cada atendimento eu comecei a levar elementos musicais e ela ia para o atendimento já com um cantor cristão, que é o que a Igreja Batista usa, que é a igreja que ela frequenta, ela ia com um cantor cristão na bolsa. A família dela disse que antes ela não queria ir para o hospital, agora ela ficava esperando chegar o dia da consulta, porque ela ia encontrar com a gente e ia cantar. Até o dia que ela disse que já tratava há 30 anos lá, que ela merecia até uma festa. A gente preparou uma festa para ela. Ela chegou num dia de consulta, a gente aferiu a pressão dela para ver se estava tudo bem e levamos para uma festa que a gente tinha preparado. Algumas semanas antes, Helene, eu reuni alguns profissionais do INCA no auditório e falei: olha só, a partir de hoje nós somos um coral. Bruno, de brincadeira, médico, maqueira, assistente social, psicólogo, mas a gente é um coral porque Dona Zezé vai cantar de novo. E nós vamos ser o coral que vamos acompanhá-la. E a gente ensaiou, só para ela. E nesse dia ela foi para o palco e cantou de novo, com o coral acompanhando. E o coral de funcionários do INCA. Eu nunca vou esquecer a fala dela nesse dia, quando disse que há 30 anos ela pergunta, há 30 anos eu pergunto ao meu Deus por que ele não me cura desse câncer. Hoje eu tive a resposta para isso. Eu ainda precisava viver esse momento na minha vida. E a experiência foi tão impactante que os profissionais depois me procuraram dizendo que queriam continuar com o coral porque a Dona Zezé ensinou para eles que a música, cantar, faz tão bem para eles e para os outros que eles queriam continuar com isso. Hoje nós temos, Helene, lá no INCA, vai fazer 2 anos agora no final do ano, o coral Coro Paleando e Cantando. E nós nos apresentamos nos corredores do hospital e também, o ano passado, fechamos o congresso da NCP cantando e levamos a Dona Zezé no congresso, inclusive, para poder cantar. Quem quiser conhecer depois, vai lá no Instagram, @Paleando e Cantando, que é o nosso coral de funcionários do INCA. Que coisa linda! Como é bom poder cantar dentro do hospital. Gente, a música toca o fundo da alma. E quando ela é recheada com a palavra de Deus, Deus fala ao coração das pessoas e você vê as pessoas se quebrantando. Ali no meio do corredor, nós levamos corais para cantar, andando pelos corredores dos nossos hospitais todos os fins de semana. E também temos um conjunto instrumental que toca de quarto em quarto para os pacientes, principalmente em cuidados paliativos, e faz um bem tremendo. Tem um trabalho muito lindo de um francês que dá cursos até nesse sentido, e tem várias pessoas da nossa equipe treinadas nessa área, e chegam e perguntam para o paciente: que ritmo você gosta? Que tipo de música você gosta? E vão levando instrumentos simples para ele batucar ali, ou para ele acompanhar com sininho, alguma coisa no ritmo. E é uma beleza, porque traz alegria, suaviza o ambiente. É muito lindo. E que linda história da sua paciente, Bruno.
preciosíssimo, precioso demais te ouvir. Sabe que a nossa amiga, doutora Cláudia Naylor, eu fiz o primeiro curso de cuidados paliativos com ela no INCA, quando ela era diretora-geral do INCA. E hoje ela é diretora de cuidados paliativos no INCA 4. E ela me escreveu, a gente conversa bastante pelo WhatsApp, ela é muito preciosa para mim. E ela me escreveu outro dia pedindo dos podcasts que eu gravo e mando todos os dias com mensagens de 3, 4 minutos. O podcast é Medicina para a Alma. E ela falou, Eleni, escolha para mim algumas dessas mensagens, porque eu tenho uma paciente de 30 e poucos anos que está em final de vida, mas ela está revoltada, ela está triste, ela pediu alta, ela está indo embora para casa. Eu não sei se ainda amanhã eu vou encontrá-la, porque ela voltou depois de algumas horas para o hospital e foi reinternada, mas ela está amargurada. Fala para mim quais mensagens dessa você me indica, porque eu vou lá com o meu celular para ficar ao lado dela e para ela ler, para ela ouvir essas mensagens. A doutora Cláudia não é evangélica, mas ela queria mensagens bíblicas. E foi muito interessante, depois de alguns dias, ela me escreve de novo falando, olha, eu ouvi várias mensagens com ela e Deus foi trabalhando no coração dela de tal forma que ela foi recobrando a vida, o ânimo, a esperança. E acredite se quiser, ela saiu do hospital muito melhor. Então é bom demais, não é? A gente poder ser usado por Deus de quantas maneiras diferentes para levar essa esperança que nunca morre, porque vem do Senhor mesmo. Bruno, nós estamos no final do nosso programa. Eu quero te agradecer demais pela sua participação, que foi preciosíssima. Louvo a Deus pela sua vida, pelo ministério que você desenvolve aí no INCA. Gostaria de dar um pulo aí também para estar mais perto de você, como eu fui naquele congresso que vocês organizaram aí, foi bom demais. Mas eu queria que você deixasse algumas palavrinhas finais. Eu queria basicamente agradecer primeiramente a Eleni. A minha resposta para qualquer convite dela sempre vai ser sim. E queria agradecer cada um que participou, o carinho, a generosidade de cada um. Dizer que a capelania, eu me questiono muitas vezes se Deus me colocou na capelania por causa dos outros ou por minha causa. Eu algumas vezes não, uma vez na minha vida eu tentei pastorear a igreja e para perceber que eu estava sentindo falta da capelania, não para dizer que é impossível fazer as duas coisas, mas da forma como eu me envolvo na capelania, eu é. E a minha vida hoje ela é dedicada apenas a isso. Eu queria dizer para aqueles que sentem no coração o desejo de estar, de fazer, vocês vão ter a vida de vocês transformada, assim, e que vocês não tenham medo de entrar. Um pensador uma vez diz algo interessante, que o navio ele está em segurança no porto, mas não é para isso que ele foi criado. O navio está em segurança longe do mar, guardado, mas não é para isso que servem os navios. Que isso possa servir na sua vida e a gente sempre questionar onde Deus quer que a gente esteja, porque independente de qualquer coisa a gente precisa estar onde Ele quer que a gente esteja. Que esse paciente que eu contei a história me ensinou que quando Deus quer fazer alguma coisa, Deus quer acalentar um coração, Deus quer preparar alguém, muitas vezes, se ele quiser, ele usa um forró. Se ele quiser, ele usa o forró. A gente só precisa estar onde ele quer que a gente esteja, muitas vezes para emprestar o ouvido e para estar atento. Então, é isso. Obrigado, Eleni. Beijo enorme, saudade de você e do Gavi. Obrigada, Bruno. Muita saudade também. Um abração para você e para vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e até a próxima sexta no programa Capelania Gente Cuidando de Gente. Tchau.